Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo 100% chocolatudo coberto com ganache, cheio de camadas suculentas, daqueles que a gente só vê fotos na internet, só que hoje você também vai fazer. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. No vídeo de hoje eu compartilho com vocês o 4º episódio da nossa série Bolos de Vitrine, que são bolos festivos decorados sem a utilização de corante ou até mesmo topos de papelaria. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de já deixar o seu like e se por um acaso está chegando agora e ainda não for inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações clicando no sininho, assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo e você não perde nenhuma novidade. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar pela montagem aqui do meu bolo. Eu já tenho a minha massa, que é a massa amanteigada de chocolate que eu ensinei aqui no canal. Essa massa aqui, para quem assistiu o vídeo, viu que a cada 2 partes dessa, né, forma uma. No vídeo lá eu assei cada parte de massa em uma assadeira. Só que aqui para essa montagem eu quero um pouquinho mais de camada de recheio, camadas mais finas e de massa também mais fina. Então eu cortei ao meio. Cada disco desse tem 1,5 centímetro, ó, é a espessura praticamente de um dedo aqui, e para ela ficar bem retinha, eu coloquei ela na geladeira, a massa na geladeira para poder cortar, porque assim a massa amanteigada fica mais firme na geladeira. E aí depois eu coloquei entre as folhas de papel toalha e levei no congelador rapidinho enquanto eu preparava aqui as coisas para poder fazer a montagem, porque como a massa tá bem fininha, né, o disco de massa tá fininho, então para não correr nenhum risco de quebrar e ficar mais fácil aqui no manuseio, eu prefiro que ela fique mais firminha. Por isso aqui em cima, ó, levemente ela tá até esbranquiçada, porque ela está levemente congelada, ok? Aqui eu tenho o meu recheio de ganache, que é aquele ganache que eu já ensinei no vídeo anterior aqui do canal, o ganache para recheio. Tudo isso aqui que já foi ensinado, eu vou deixar o link, tá? Por isso que eu não tô ensinando novamente, para não repetir o conteúdo. Tenho aqui a minha calda de chocolate, que também já ensinei aqui no canal. E esse bolo eu vou fazer uma montagem livre, a mão livre, não vou montar ele dentro da assadeira, vou montar direto no tabuleiro para depois usar o acetato. Esse meu acetato tem 10 centímetros, mas se por um acaso o meu bolo ficar com uma altura maior, né, aí eu faço uma emenda. Eu não sei ainda se eu vou usar todas essas camadas aqui de massa, né, tem 6 de massa, ficaria 5 de recheio. Talvez eu use menos, vou ver aqui quanto que o meu recheio vai render. Eu decidi cortar essa massa em camadas mais finas, porque como eu estou utilizando a massa amanteigada, ela tem uma característica de ficar mais firme, mais durinha, quando ela vai para a geladeira, justamente pela quantidade de manteiga que pede na massa, né? Naturalmente a manteiga na geladeira, ela fica dura, então a massa também acaba ficando mais firme. Então quando eu corto ela mais fina, ela fica mais macia, mais fofinha, e aí com a quantidade certa de calda, eu acho que fica num ponto bem legal do jeito que eu gosto. Se você curte massas mais grossas, ok, tudo bem, aí faça do jeito que você achar melhor. Aqui eu coloquei um pouquinho só de ganache para poder colar essa primeira parte da massa. Esse disco tem 134 gramas, então de calda aqui vai muito a olho, ou se você quiser seguir uma regra, lá no vídeo de caldas eu explico mais ou menos sobre as continhas de porcentagem que você pode fazer. Para massa amanteigada eu recomendo aí mais ou menos 45% em relação ao peso da massa. Então se ela pesa 134, você faz 134 vezes 40, 45 ou até 50 que você queira escolher por cento. Coloca o sinal de porcentagem na calculadora, o resultado que der é a quantidade de massa que você coloca aqui, tá? Se você quiser seguir um padrão, senão você faz do jeito que você achar melhor. Como eu tô usando camadas finas de massa e serão várias camadas, né? Então vai ser um bolo com bastante camada de massa, de recheio e tal. Eu tô usando uma base de 40%, tá? Em relação ao peso do disco de massa. Não quer dizer que em todos os discos serão a mesma coisa. Por isso que eu tô montando em cima da balança. Assim, se der 150 gramas um disco ali, eu faço vezes 40% e coloco a quantidade, tá? Eu tô usando a porcentagem mínima, como eu disse. Se você quiser aumentar, vai do seu gosto, tá? E agora eu vou fazer camadinha de recheio aplicando com saco de confeitar, uma camada não muito grossa.
Deu 120 gramas aqui na camada do recheio, eu tiro a tara novamente da balança e aí vou seguindo aqui com a minha montagem, ó, como o disco tá levemente congelado, então ele fica mais fácil, mais durinho. Pressiono levemente, prefiro pressionar depois que eu colocar o acetato, assim eu tenho mais segurança, tá? Então, ó, 110 gramas esse disco, então eu faço vezes 40% para saber a quantidade de calda. O recheio vai ser sempre o mesmo peso, 120 em todas as camadas, tá? Para ficar bem igual e bem distribuído tudo certinho. A calda mesmo que a gente pesa para não acontecer de ficar muito mais molhado ou menos do que as outras, tá? Eu vou fazer toda a montagem nessa sequência. E percebam que eu não vou com o recheio até a beiradinha muito próxima da massa do bolo. Eu tô deixando mais ou menos um espacinho aqui de meio centímetros, porque quando eu pressionar essa massa, né, depois que eu abraçar com o acetato, naturalmente meu recheio vai expandir. Então, se eu deixo o recheio até a beiradinha, quando eu pressionar, e também pelo próprio recheio, o peso da massa que vem por cima, ele não tem pra onde ir e aí é onde acaba fazendo barriguinha. Então eu deixo aqui um respiro, né, nessa lateral pro meu recheio se acomodar depois. Esse último disco de massa eu vou molhar um pouquinho menos. Na verdade, a mesma quantidade de calda, mas como eu dividi em duas partes a calda, primeiro eu molhei aqui, ó, a face de dentro e depois a face de fora aqui. Porque como não vai ter nenhum peso por cima dela, não vai ter nada para pressionar depois para essa calda distribuir pela massa toda. Então, por isso eu dividi um pouquinho na parte de dentro da massa e agora a outra parte aqui em cima. Bolinho todo montado, deu para usar todas as camadas de massa, todo o recheio, ainda sobrou um pouquinho de ganache, que eu até completei nos espaços que estavam muito longe da borda, né? Completei um pouquinho aqui só para chegar um pouco mais próximo, mas ainda assim percebam que ele não tá totalmente na beiradinha, tá? Agora eu vou fechar, né, com o plástico e o acetato, assim eu consigo apertar um pouquinho ele e dar uma ajustadinha. Essa fita de emenda aqui é porque como eu só tinha um acetato menor de 10 centímetros e o meu bolo ficou maior, por isso eu juntei duas faixas aqui para poder cobrir o bolo todo. Agora com ele bem justinho, bem prensadinho, eu vou levar na geladeira por no mínimo 6 horas, né? Mas eu sempre gosto de um dia para o outro, assim dá tempo também do meu ganache descansar para decorar ele. Vou preparar o meu ganache aqui para a cobertura do bolo, aqui eu tenho chocolate... O Melkin da Harold é o sabor blend, tá? E é chocolate mesmo, não é cobertura fracionada, é chocolate, ok? Creme de leite de caixinha mesmo. E aqui eu tenho a minha glucose transparente, que aqui eu coloquei ela no micro-ondas para ela ficar líquida e mais fácil de mexer com ela. Essa é a glucose aqui que eu tô trabalhando, tá? Vou levar meu chocolate ali no micro-ondas, inicialmente por 1 minuto, depois vou diminuir no intervalo de 30 em 30 segundos, sempre mexendo, tá? Entre os tempos, até o chocolate derreter. Chocolate completamente derretido, ó, bem fluido, não tem mais nenhum pedacinho nem nada. Então agora eu só vou acrescentar a glucose, que já está quente. Na verdade ela está quente não porque precisa estar quente, mas só mesmo para facilitar mexer com ela, né? Porque ela é muito grudenta. E aí vou colocar o creme de leite também e misturar tudo.
Agora eu vou passar aqui pelo mixer para deixar o meu ganache ainda mais acetinado, mais lisinho, garantir que ele não fique com nenhum gruminho, já que eu vou depois alisar a lateral do bolo, né? Então eu quero um ganache bem lisinho. Antes de passar o mixer, vocês não sei se conseguem perceber, talvez pela cor do ganache, que é escuro, talvez não vejam tão bem, mas ele fica um pouco mais elástico, um pouco mais puxa-puxa. Quando eu passo o mixer, isso tudo acaba passando, acaba quebrando essa viscosidade do ganache. O mixer pode ser substituído pelo liquidificador ou pelo processador, desde que eles não estejam com um cheiro forte de nenhum tipo de preparo salgado ou tempero, qualquer coisa do tipo, ok? Não pode ser batedeira. Batedeira é uma coisa totalmente diferente que vai agregar ar ao ganache, então vai mudar completamente a textura dele. Agora o meu ganache tá bem homogêneo, tá? Olha só como ele tá bem lisinho. Vou tampar ele, deixar ele aqui guardadinho de um dia para o outro em temperatura ambiente para ele descansar, adquirir a consistência que eu quero. E lembrando que se por um acaso você não tiver nenhum desses equipamentos que eu citei, nem como substituto do mixer, né, nem o seu liquidificador ou processador não está em condições de receber o chocolate, que é um produto bem delicado, então ele acaba pegando bastante sabor, então por isso tem que ter esse cuidado. Você pode utilizar o fouet, mexer bem rapidinho com o fouet, mas não rápido a ponto de agregar muito ar, senão ele vai fazer o mesmo efeito da batedeira, tá? É só mesmo para ficar bem lisinho, não ficar nenhum gruminho. Vou fazer aqui o meu ganache branco para decorar o topo do bolo, mesmo esquema, derreter no micro-ondas, intervalando sempre de 30 em 30 segundos, mais cuidado ainda com o chocolate branco do que o preto, tá? O chocolate branco tem uma grande quantidade de açúcar, então ele queima muito mais fácil do que o chocolate preto, tá? Então eu vou só de 30 em 30 segundos mesmo. Depois creme de leite e glucose, finalizo com o mixer e vou deixar descansando. Um creme de leite mais gordo, acima de 20%, de preferência de 25% de gordura, sempre vai ser uma melhor opção, vai te dar um ganache sempre mais estável, mais brilhante. Mas aqui onde eu moro é muito difícil de encontrar, por isso eu estou utilizando aqui o de 17% de gordura e ele é da marca Líder, tá? No chocolate preto até que passa batido essa troca, né? Trocar um creme de leite mais gordo por um mais magro, utilizando o de 17%. Mas no ganache branco, aí você vai ficar um pouco refém da temperatura do dia e do clima da sua cidade, ou até mesmo vai precisar contar com a sorte, o que não me favoreceu hoje, porque vocês vão ver lá no final do vídeo que o meu ganache branco não ficou do jeito que eu queria, justamente por essa troca aí do creme de leite. A glucose aqui pode ser a transparente ou também pode ser a glucose amarela, ok? A glucose ela vai entrar como um agente para dar brilho no ganache e também uma maleabilidade. Não pode substituir a glucose pela manteiga, tá? O resultado é bem diferente, seu ganache vai ficar sempre mole quando você usar manteiga. Aqui para cobertura, diferente do recheio, precisa ser a glucose, ok? Aqui no chocolate branco, vocês puderam perceber que o mixer faz uma diferença muito maior do que quando usado só no chocolate preto. Ele deixa, inclusive, de ser amarelado para ficar mais clarinho. Ele perde aquela textura, aquela aparência de um amarelado meio translúcido, sabe? Ele fica numa textura mais consistente e uma cor também mais fosca. Não sei se é fosca a palavra, talvez um pouco mais leitoso, não tem aquele fundo transparente, sabe? Ele tem o brilho porque tem a glucose, olha, mas conseguem perceber quanto ele fica melhor e a consistência muda imediatamente. Agora eu só vou cobrir ele aqui com plástico filme para utilizar na decoração junto com o chocolate preto. Tudo pronto, ganache, bolo ok? Agora é hora de decorar. Aqui na hora que você for utilizar o seu ganache para decorar o bolo, se certifique da textura que ele tá. Você pode até encostar o dedo. Se você sentir que ele já tá cremoso, pode mexer direto com a espátula ou com a colher. Se você sentir que ele está meio firme, leva ao micro-ondas e deixa ali
faça tempos de 5 em 5 segundos, aí depois você começa a mexer ele, tá? Mas não passa de 15 segundos não, dividido ali em 3 partes de 5, senão ele pode ficar mole demais. Aqui no meu caso, eu fui direto passando a colher enquanto ele estava firme, e aí acabou dando alguns gruminhos indesejados, que no caso, lá no começo, eu evitei tanto, tive tanto trabalho de não ter esses gruminhos passando o mixer, mas aqui por esse descuido, acabou formando esses pedacinhos que eles só se desmanchariam se eu derretesse novamente o meu ganache, deixasse muito mais tempo no micro-ondas, o que não era a minha intenção, então eu teria que esperar todo o tempo de descanso novamente. Então a dica é, se você vê que o seu ganache está firme antes de dar a colherada, leve 5 segundos no micro-ondas. Viu que ele começou a ficar mais cremoso? Aí pode começar a mexer, tá? Mas sempre com muito cuidado também para ele não passar demais. Nesses vãozinhos do recheio, nessas falhas, né, como eu recheei ele um pouco longe da beiradinha da massa, sempre que for aplicar essa ganache da cobertura, pressiona bem para ela preencher esse espaço. E o que me fez quase desistir de compartilhar esse vídeo com vocês foi justamente essa parte do ganache branco, que ele acabou escorrendo muito mais do que eu queria. Eu imaginava, né, na minha imaginação, eu queria um bolo com um ganache branco no topo, bem mais estável. Eu queria que ele descesse só um pouquinho, mais ou menos uns 2 dedinhos ali abaixo do topo do bolo, só que ele acabou escorrendo até o rodapé, o que me deixou muito frustrado, um pouco triste e pensei até em não compartilhar com vocês, mas fica a dica e fica a lição, não só para mim, mas também para você. Se você optar em contar com a sorte utilizando um creme de leite mais magro, saiba que pode acontecer isso, principalmente aqui na minha cidade nesse dia que estava muito quente e ele acabou escorrendo demais. Se você gostou desse efeito, gostou dele caído até embaixo, ok, então aí é só fazer o que eu fiz que vai ter esse mesmo resultado. Mas no fim das contas eu percebi que eu tava reclamando de barriga cheia porque o bolo ficou lindo, a montagem ficou perfeita, super estruturada. Inclusive, depois do bolo pronto, quando eu fui fatiar ele até o final, até a última camadinha, ele se manteve bem firminho, bem durinho, não caiu, não tombou, apesar da altura e da quantidade de massa e de recheio. O ganache preto ficou perfeito, como vocês puderam ver, mesmo depois de gelado ou em temperatura ambiente, ele se manteve estável, cremoso, macio. Depois que eu acabei de gravar o vídeo, eu deixei o meu bolo exposto aqui na minha cozinha, que estava quente. No dia estava batendo ali 34 graus, ou a máxima da temperatura, né? Eu comecei de manhã ali, já estava em 26 graus, mas até o final da tarde deu 34 graus. O bolo ficou perfeito, intacto, não desmanchou, não juntou calda na beirada, no rodapé do bolo, o ganache ficou perfeito, tanto do recheio quanto a cobertura. Então eu achei que sim, valeria a pena compartilhar essa experiência com vocês para justamente ajudá-las a não cometer os mesmos erros que eu. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. A gente se vê numa próxima. O nosso encontro aqui no canal é sempre de terça e sábado às 20 horas. De quinta-feira temos live sempre às 20h30 e eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!